Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Eclesiastes. Tudo tem seu tempo. Há um momento oportuno para tudo que acontece debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de colher a planta. Tempo de matar e tempo de salvar. Tempo de destruir e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de lamentar e tempo de dançar. Tempo de atirar pedras e tempo de as amontoar. Tempo de abraçar e tempo de se separar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de se esbanjar. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tira o trabalhador de seu esforço? Observai a tarefa que Deus impôs aos homens, para que nela se ocupem. As coisas que ele fez são todas boas no tempo oportuno. Além disso, ele dispôs que fossem permanentes. No entanto, o homem jamais chega a conhecer o princípio e o fim da ação que Deus realiza. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Querida e querida de Deus, paz e bem. Essas leituras, dos últimos dias e de hoje, vêm nos trazer um grande conforto e uma grande esperança. Já dizíamos ontem e hoje, a primeira leitura, nos traz um acompanhamento das nossas indagações, em que nós estamos utilizando nosso tempo. É importante esse tipo de reflexão, em especial para cada um de nós, cristãos e cristãs, porque como a própria palavra diz, e eu acho importante isso daqui, a palavra diz assim, que Deus dispôs que as coisas, a criação, fossem todas boas no tempo oportuno e fossem permanentes, não perecíveis. Olha que interessante a gente perceber que a palavra diz que as coisas de Deus são voltadas para a eternidade. São permanentes, são boas. Por que será que Deus assim o fez? Quando nós nos debruçamos sobre esta pergunta e sobre essa reflexão, o que vem à mente é que Deus quis que fosse assim para nos lembrar que nós também somos criaturas, nós fomos formados pelas mãos de Deus. A palavra diz que cada um de nós
foi tecido no seio da própria mãe, e é Deus quem nos cria, Ele quis que fosse assim para que a gente lembre que nós também somos voltados para o que permanece, para a eternidade. Ele também quis que nós nos lembrássemos dele, que é o princípio e o fim de tudo, aquele que foi, é e será. A criação, ela também é um rastro de Deus para cada um de nós. Ao observar o tempo de cada coisa, o convite que Deus nos faz em cada momento da nossa vida, ao observar que Deus ele vai nos cuidando em todo o tempo, a gente começa a perceber que o tempo também é uma criação de Deus. E isso é muito profundo, porque a gente passa a entregar também o tempo a Deus, que é o seu Criador. E isso nos afasta de tantas e tantas coisas. Ao entregar o tempo para Deus e saber que Ele é o Senhor de tudo, nós afastamos de nós, muitas vezes, medos, ansiedades, inseguranças. Você também pode pensar o que hoje, e eu penso daqui também, o que hoje na minha vida, o que hoje na sua vida, precisa definitivamente ser entregue ao Senhor, na confiança de que há um tempo para tudo, na confiança de deixar Deus cuidar e sabendo que Ele, se for da vontade dEle, Ele vai dar condições para que aquela realidade que tanto eu quanto você deseja aconteça. Agora, muito mais do que isso, é mais uma vez retomarmos lá na pergunta do início dessa reflexão. Com o que nós temos gastado o nosso tempo? Se o tempo é de Deus, também é justo que a gente acelere de certa forma. É até meio incoerente, né? Se cada coisa tem seu tempo. Mas que a gente acelere o nosso passo ao encontro do nosso Senhor, para que a gente possa escutar aquilo que Deus nos fala, aquilo que Deus nos pede. Se tudo no tempo oportuno, ou seja, no tempo de Deus é bom, que a gente possa entender e amadurecer em nós esta palavra e essa esperança de forma que a gente passe a correr atrás da vontade de Deus para cada um de nós. Perceba como isso é importante para a gente. Se nós temos vivido, e muitas vezes temos, pensando assim, onde que eu estou, onde que eu vou chegar, é porque nós não temos colhido os frutos daquilo que é no tempo oportuno, no tempo de Deus. Porque se no tempo de Deus tudo, absolutamente tudo é bom, nós percebemos que nós ainda temos
ido de encontro ao nosso tempo. Meu irmão, minha irmã, que o Senhor possa nos mostrar, que o Senhor possa, pela luz do seu Espírito, clarear a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso ser, para que a gente perceba essa urgência de buscarmos fazer a sua vontade. De acreditarmos naqueles que assim o fizeram. Nós precisamos voltar o nosso interior e as nossas vidas para o Senhor. E isso de forma alguma é transformar cada um de nós em uma marionete de Deus. Não. Lembremos sempre que o nosso Deus é o Deus do amor e da liberdade. Portanto, nos entregarmos ao Senhor e nos submetermos à sua vontade de forma a batalharmos para alcançar aquilo que Deus nos pede e não aquilo que simplesmente é nossa vontade, nos faz ter a certeza, a alegria e a coragem dos santos e de Maria, que é a maior de todas as santas. Maria perfeita, plena e imaculada. O que ela fez com o tempo dela? Eis aqui a escrava do Senhor. Por que nós temos tanta dificuldade em dedicar nossa vida à vontade de Deus? E que Deus nos dê por sua graça o entendimento da sua vontade. Que isso não venha a ser algo de confusão para cada um de nós. Mas que a gente possa, sim, ao ouvir e discernir que aquilo é vontade de Deus, que a gente possa perseguir com todas as forças. Querido Jesus, nós te agradecemos por tua palavra, te pedimos que o Senhor nos dê essa graça, porque só pode vir de ti. Nós vivemos hoje um tempo que não nos convida para o permanente, Senhor. O Senhor bem sabe que a nossa geração é uma geração acostumada com tudo aquilo que é frágil, fragilizado e descartável, por tudo aquilo que é substituído e cada vez mais rápido. Também um artefato não, também um artifício para, de certa forma, nos desviarmos de Ti, que é aquele que junta e permanece. Nos dê essa graça, Senhor, de termos a capacidade de Te enxergar e escolhermos seguir a Ti e fazer da nossa vida uma vida plena, uma vida no seu tempo, no tempo oportuno, no tempo de Deus, onde tudo é bom. Para isso te pedimos, Senhor, fica conosco, Jesus, para que te sigamos, para que nos tornemos servos teus, servos fiéis. Amém.